Bom dia, irmãos e irmãs, a paz de Jesus. Eu me chamo Rogério, sou ex-coordenador da RCC do Estado de São Paulo e fundador da comunidade Kenosis aqui na Diocese de Osasco. Estamos na semana de celebração Fogo sobre o Brasil, comemorando os 50 anos da primeira experiência de oração realizada aqui no Brasil, um encontro que foi organizado pelo Padre Haroldo e coordenado pelo nosso querido irmão Reinaldo Bezerra. Quero meditar com vocês nesta manhã sobre a mensagem à igreja de Tiatira, que se encontra no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Eis o que diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhante ao fino bronze. Conheço tuas obras, teu amor, tua fidelidade, tua generosidade, tua paciência e persistência, e as tuas últimas obras que excedem as primeiras. Mas tenho contra ti que permites a Jezabel, mulher que se diz profetiza, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícies e comer carne imolada aos ídolos. Eu lhe dei tempo para arrepender-se, mas não quer arrepender-se de suas imundícies. Desta vez a lançarei num leito, e com ela os cúmplices de seus adultérios, para aí sofrerem muito, se não se arrependerem das suas obras. Farei perecer pela peste os seus filhos, e todas as igrejas hão de saber que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, porque darei a cada um de vós segundo as suas obras. A vós, porém, e aos demais de Tiatira, que não seguis esta doutrina e não conheceis, como dizem, as profundezas de Satanás, não imporei outro fardo. Mas guardai o que tendes até que eu venha. Então, ao vencedor, ao que praticar minhas obras até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. Ele as regerá com cetro de ferro, como se quebra um vaso de argila. Assim, como eu mesmo recebi o poder de meu Pai, eu lhe darei a estrela da manhã. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos e irmãs, o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Não poderia ter um início de leitura bíblica mais própria para esta semana de celebração Fogo sobre o Brasil que o primeiro versículo deste texto. O Deus que se encarnou tudo vê: as obras, o amor, a fidelidade, a generosidade, a paciência, a persistência. Ele enxerga tudo o que a igreja de Tiatira fazia e tinha de bom. O Senhor reconhece que aquela comunidade está em ascensão, que ela está crescendo. O versículo 21, por exemplo, diz: tuas últimas obras excedem as primeiras. Vejam que a igreja de Tiatira parece estar melhor que a igreja de Éfeso. Éfeso havia arrefecido com o tempo e foi exortada para voltar às primeiras obras que eram melhores que as últimas. Enquanto a igreja de Tiatira, as últimas obras excedem as primeiras. Eles estão em ascensão aos olhos de todos. No entanto, os olhos do Senhor são como chamas de fogo. Significa dizer que ele enxerga com clareza todas as demais realidades daquela igreja. Os olhos do Senhor, como chama de fogo, ilumina, penetra e dissipa as trevas, mentiras e falsidades que viviam os membros daquela comunidade cristã. Irmãos e irmãs, não é difícil para uma comunidade, um grupo de oração, uma missão, ou mesmo uma pessoa que está crescendo em seu chamado, fechar-se em si mesmo e cair na egolatria, no engano de pensar que basta-se a si mesmo, numa exaltação de suas próprias obras. Quando não vigiamos, quanto mais crescemos, mais nos expomos ao perigo de nos acharmos autossuficientes e capazes de tocar a nossa missão confiando apenas na mera experiência adquirida ao longo dos anos. Deixamos de ser conduzidos pelo Espírito e nos tornamos carnais, conduzidos por nossas vaidades e anseios humanos. Não foi isso que aconteceu com a igreja de Tiatira? Tenho contra ti, diz o Senhor, que permites a Jezabel, mulher que se diz profeta, seduzir meus servos e ensinar-lhes a praticar imundícias e comer carne imolada aos ídolos. Jezabel é a mulher que se diz profeta, mas não é profeta. Sem precisar fazer aqui um estudo bíblico desta personagem,
É suficiente dizer que trata-se de uma personagem que representa bem aqueles que se introduzem na comunidade cristã e tentam guiar o povo sem a devida unção de profeta. Ou que até eram profetas, mas que a vaidade os arrancou da visão e da unção. Aqueles que seduzem o povo de Deus com discursos eloquentes, mas que não passam de retóricos, cheios de palavras vazias, enganas, e que gostam de serem aplaudidos e reconhecidos. Jezabel pode pôr a perder toda a igreja de Tiatira. Esse tipo de falso profeta, tão presente ainda em nossos dias, pode e tem desviado do caminho grupos e comunidades inteiras. Mas atenção, o Senhor não manda fazermos nada contra essas pessoas. Não precisamos ficar buscando meios de lutar contra esse tipo de gente. Deus mesmo é quem cuidará de Jezabel. De nossa parte, o que não podemos é nos tornarmos cúmplices de seus pecados, a fim de não cairmos também nós nas mãos do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, renovados no Espírito, o que o Senhor nos chama, segundo o versículo 25 desse texto, é para guardarmos o que temos até que Ele venha. E aqui está a grande missão da igreja, a nossa missão carismática. Passados 50 anos daquela primeira experiência de oração, de onde o Espírito Santo espalhou o fogo de Pentecostes pelos mais distantes rincões do nosso país, temos o dever de guardar este fogo aceso até que o Senhor venha. Guardar aqui não significa esconder ou reter para mim. Ao contrário, significa tornar-me guardião desta chama do Espírito para que ela não se apague com o tempo. Mantê-la acesa de geração em geração, inflamando a todos que encontrarmos pelo caminho até que o Senhor venha. Essa é a nossa missão. O guardião do fogo de Pentecostes será chamado vencedor, e ao vencedor, que praticar as minhas obras até o fim, diz o Senhor, eu lhe darei poder sobre as nações pagãs. E assim como Jesus recebeu o poder de seu Pai, o vencedor receberá de suas mãos a estrela da manhã. Sua vida estará então permanentemente iluminada por essa estrela da manhã, e já não haverá noite para ele, e jamais será enganado pelo poder das trevas. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito está nos dizendo hoje. Tenham todos um bom dia e que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.